Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Passando por aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem para vocês. Falando aqui da volta de Jesus, do qual os mentirosos chamados pastores mandam os seus seguidores esperar Jesus e com isso chamando Deus de mentiroso. E eu vou abrir aqui 4 capítulos e versículos da Bíblia em livros diferentes, mostrando para vocês que esses cães chamados pastor são um monte de mentiroso e que pega a verdade de Deus e transforma em mentira com o intuito só de roubar, para roubar e manter a escravidão dessas sinagogas, da qual eles chamam de igreja. Eu vou abrir para vocês aqui 4 verdades de Deus que esses vira-lata pegaram e transformaram em mentira, e que as pessoas, por não ler a Bíblia, crê no homem e não crê em Deus. Olha, Mateus 16, vou ler o 27 e o 28. Jesus de Nazaré falando com os discípulos, explicando para eles, falando para eles a respeito da sua vinda, que se deu no ano 70. Daniel 9, 24 e Mateus 24, 34. Mateus 16, 27, olha. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Deixa eu te explicar isso aqui, porque esse teu enganador, esse teu mentiroso chamado pastor, ele só sabe te roubar. Ele não sabe de nada. Não sabe de absolutamente nada. A não ser pegar a verdade de Deus e transformar em mentira e mandar vocês fazer o que eles mandam. Entende? Então, aqui é Jesus de Nazaré falando com os discípulos dele, dizendo que o Filho do Homem viria na glória de Deus com os seus anjos, e então retribuiria segundo as suas obras. Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, como eu já falei para vocês 1000 vezes, e vou falar agora 1001, que Jesus de Nazaré não veio para o gentio. Jesus de Nazaré não veio para nenhum outro povo a não ser para o povo de Israel. Então, ele veio como juiz no ano 70 e ia retribuir a eles lá, os judeus, conforme as obras. Por quê? Porque o judeu, ele vivia por obra, pela a lei de Moisés. Eles tinham que fazer para poder se justificar diante de Deus, e que eles não conseguiram nada a não ser se tornarem transgressores da lei. Então, no ano 70, ele, Jesus de Nazaré, veio como espírito, como relâmpago, e julgou o trigo e o joio. Entende, abençoado? E no 28 ele diz, olha, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, mais uma vez aqui te explicando, né, que esse teu cão aí manda tu esperar Jesus, e que aqui ele está dizendo que lá Israel, lá onde ele estava falando com eles,
com os discípulos dele, ele está dizendo aqui que alguns que estavam ouvindo ele lá iam ficar vivos para ver ele vir, para ver ele voltar. Então, se ele não voltou, ele ainda não julgou Israel, ele ainda não morreu, ele ainda não ressuscitou. E essas pessoas do qual ele disse que iam ficar lá para ver ele voltando, estão hoje lá com 2000 anos, abençoado. Estão vivos com 2000 anos. Então, são essas coisas que esses mentirosos aí ouvem e criticam e que não respondem nada. Entende, abençoado? E quem é que vai ter o entendimento disso aqui? Somente os eleitos de Deus. Somente, abençoado. Porque se tu for perguntar ao teu ladrão, ele vai arrumar meio de continuar te enganando, abençoado. Então, se Jesus não veio, né? Cadê essas pessoas que ele disse que iam ficar vivas lá e que não iam passar pela morte, até que iam ver primeiro vir o Filho do Homem no seu reino? Cadê? Se ele não veio, se o teu ladrão manda tu esperar Jesus, então cadê esse pessoal aqui? Não sabe, abençoado, não sabe. Olha, João desmentindo mais esses cães aí, esses assaltantes, João 21, do 21 ao 24, olha. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Então, aqui, Jesus de Nazaré está num diálogo, né? Está com um diálogo com o discípulo Pedro, e ele manda que Pedro siga ele. E Pedro, olhando para trás, viu o discípulo João e perguntou para Jesus: e quanto a este? E quanto a João? Aí Jesus respondeu: o que te interessa? O que você quer saber de João? O que você tem a ver com João? Eu estou mandando você seguir. E se eu quero que João fique até que eu volte, que te importa? Quanto a você, segue-me. Entendeu, abençoado? Então, Jesus de Nazaré, que para esses cães aí é mentiroso, disse que o discípulo João, o discípulo do qual ele amava, ele ia ficar vivo para que ele visse, para que ele servisse de testemunha da volta dele. Se esse teu cão aí, chamado pastor, esse mentiroso, diz que Jesus não voltou, cadê o discípulo João, abençoado? Cadê o discípulo João, com mais de 2000 anos? Vocês guardaram ele aí na tua arapuca? Vocês levaram ele para o monte e esconderam lá? Porque aqui na minha casa ele não está, abençoado. Aqui na minha casa ele não está. Então, olha, aqui no 23, ele disse: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Então, olha, esses mentirosos aí, eles se aproveitam disso daqui e disse que Jesus disse que que João não ia morrer. Se lá em Hebreus está escrito que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, como é que ele, João, ia ser o único homem da face da terra que não ia passar pela morte, o cãólogo?
Então não foi isso que Jesus disse. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu volte. Ele não disse que ele não ia morrer. Então no 23 ele diz, olha, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Foi isso que ele falou. Ele não disse que ele não ia morrer, abençoado. Ele disse que ele ia ficar vivo para ver, para servir de testemunha a sua segunda volta. Que esses cães aí mandam tu esperar Jesus. E Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Então, abençoado, se ele não voltou, cadê João? Vocês esconderam João ainda, abençoado? Com mais de 2000 anos. João ficou preso na ilha de Pátimo, na obediência de Deus, para escrever Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, que esse teu ladrão te põe medo com Apocalipse, que nunca foi para você, abençoado. Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, e que João ficou preso exatamente para escrever Apocalipse e servir de testemunha da volta dele, de Jesus. Que esse teu ladrão aí manda vocês esperar. Entendeu, abençoado? Então, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o discípulo João, ele ia ficar vivo para ser testemunha da volta dele. E quando ele escreve aqui, que em breve deve acontecer, esse em breve aqui tem uma data, abençoado. Seria o ano 70. Que o teu cão aí bota tudo pro futuro. Esses religiosos desgraçados que criaram essas religiões deles e pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E tudo aquilo que já aconteceu e que o justo é para viver por fé, vocês vivem se reunidos para chamar Deus de mentiroso e ser injusto com ele. Porque tudo já aconteceu e é para você viver por fé, abençoado. Então, aqui em Mateus 24, eu vou ler para vocês aqui a partir do 26 para encerrar, para dizer que mentiroso é esse monte de ladrão que tem aí, que só sabe roubar as pessoas e que de evangelho eles não pregam nada. Eles pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. E esses seguidores deles aí que não lê, continua aí no engano. Olha, Mateus 24, 26. Jesus de Nazaré, com mais um diálogo, falando com o discípulo dele, quando eles perguntaram para ele, quando sucederão estas coisas? Estas coisas o quê? De Mateus 24, 1 até o 34. Então, esse diálogo aqui de Jesus de Nazaré, ele termina em Mateus 24, 34, dizendo que tudo não passaria daquela geração. Que geração? Do ano 70. Que século? Aquele século da primeira era, da era cristã, o período do tempo do mundo Aion, o período da lei. Entendeu, abençoado? Então, Mateus 24, 26, ele diz assim, olha, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais,
ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, como é que se deu a vinda do Filho do Homem, né, Jesus de Nazaré, espiritualmente, para a consumação de toda a escatologia, e que ele entregaria o reino ao Pai, que Pai e Filho é a mesma coisa? No ano 70, com a volta dele, vocês já viram um relâmpago? Ele veio como um relâmpago, abençoado. Se disser ele ali, não acrediteis. Se disser lá está no campo, não é para ir lá. Por quê? Porque é como um relâmpago, abençoado, é vapt-vupt. Ele veio como um relâmpago, ele veio como espírito. E que nós, os brasileiros, faltava ainda 1430 anos para o Brasil ser descoberto. Como é que esse ladrão pode aplicar isso aqui para você, abençoado? Se nem na primeira aliança você foi incluído, abençoado, acorda. Eu sei que isso nunca foi pregado para vocês, mas, abençoado, abandona esse teu cão que tu vai entender. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia. O que seria a tribulação daquele dia? A invasão do Império Romano através do general Tito a Jerusalém, abençoado. Isso foi a grande tribulação daquele dia. O sol escurecerá. Isso aqui são linguagem de figura que o teu cão está esperando, vocês estão esperando o sol escurecer, a lua não vai dar claridade, e está esperando as estrelas cair do céu. Estrela, abençoado, na Bíblia é governo. Estrela é governo, abençoado, não é as estrelas que estão lá no céu. Isso aqui eram os governos que iam cair das suas autoridades. Entendeu, abençoado? Lá em Gênesis, quando se fala de estrela com relação a José, está falando de quê? De céu, de estrela. Está falando dos pais dele, está falando da mãe dele e dos irmãos dele, abençoado. Estrela, lua. Isso é uma linguagem de figura do qual é somente para os judeus e que eles entenderam, que eles entendiam. Também, eis que vem sobre as nuvens, todo olho o verá. Isso é uma linguagem de figura, que para os judeus significa uma sentença de Deus contra uma nação, contra eles. Não é o teu pastor mandar tu ficar com o olho nas nuvens, esperando Jesus vir, se ele é espírito e se ele já está em tu. E ele manda tu olhar nas nuvens para ver ele vir e fica roubando o teu bolso, fica roubando a tua carteira, o teu dinheiro, abençoado. Esse monte de macumbeiro. Então, não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso é linguagem de figura, abençoado. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra. Todos os povos da terra. Qual é o povo da terra que existia aqui nessa geração? Nesse período de tempo? Somente Israel, abençoado. Somente Israel. Israel e a cidade circunvizinha. Roma. Entendeu, abençoado? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Exatamente, olha, Jesus de Nazaré, ele veio como juiz
no ano 70, para a consumação da escatologia, fisicamente, para a queda do templo, para como juiz, para o trigo e o joio. Entendeu, abençoado? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais a união, olha, os seus escolhidos. Quem eram os escolhidos? Só o trigo, abençoado. Só aqueles que creram. Aqueles que permaneceram crendo. Ou seja, os espíritos. Os espíritos que já vieram do céu. Aqueles que foram escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Não é o homem. No céu não entra homem, abençoado. No céu não entra carne. No paraíso não entra carne, abençoado. Dos quais os 4 ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Então, né, no ano 70, houve o julgamento, e houve o arrebatamento coletivo, o arrebatamento espiritual, abençoado. Os que estavam vivos e os que estavam mortos. Não é que acabou com o povo, não é a morte, não é a morte física, abençoado. Então, no 32, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Falando de quê? Falando em parábola e dizendo que estava próximo à volta dele. Quando se sucederia estas coisas? Não é quando ele estava falando com ele. Quando ele estava falando com ele, ele subiu aos céus e passou ainda lá 37 anos para sua volta. 33, assim também vós quem? Está falando comigo? Está falando contigo? Está falando com esse teu mentiroso? Está falando com esse teu assaltante? Não, ele está falando com os discípulos. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Como é, abençoado? Que isso daqui pode estar falando com nós se o Brasil não existia, abençoado. Se nós não existia, claro. Se não existia nenhuma pessoa, abençoado, brasileiro. Se ainda faltava 1430 anos para o Brasil existir, para o Brasil ser descoberto. Explica aí, doutor. Não explica, né, doutor? Tu somente. Assim também vós. Vós tem um destinatário, abençoado. Destinatário. Os discípulos. Saber que está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, abençoado, se Mateus 24, do 1 ao 34, esse teu ladrão aí diz que tudo é mentira e manda tu esperar Jesus, então cadê esse povo inteiro de lá? Cadê a queda do templo? Cadê cadê João? Cadê aqueles que ele disse que ia ficar vivo, que não ia passar pela morte? Cadê? Esse cão não explica, porque ele não sabe. Ele só sabe mentir. E vocês, incrédulos, seguidores de homem, vocês acreditam. E no que a gente mostra aqui, lê tudo direitinho, e você tem a tua Bíblia em casa, que tem a mesma coisa, você não crê, abençoado. Vai criar vergonha na cara e deixar de dizer que é crente. Então, Hebreus aqui para terminar, né? Que o teu cão aí diz que ele ainda não veio. Hebreus
Hebreus 10, 1 e 2. Hebreus 9, 11 e 12, olha. Quando, porém, veio Cristo, aqui é Paulo. Aqui é Paulo pregando aos hebreus. E Paulo diz assim, ó, Hebreus 9, 11. Mais uma mentira que o teu cão diz que é mentira. E a verdade é a macumba de vocês, evangélico. Essa macumba de vocês aí é que é a verdade. E o evangelho de Cristo é mentira. Vocês, descarado. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, quais foram os bens já realizados? Tudo. Tudo, abençoado. A lei e os profetas vigoraram até João. Na cruz ele falou, tetelestai. Ele fez um novo e vivo caminho. Entendeu, abençoado? Não é morto, é vivo e novo. Não é morto e nem é velho. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, aqui Paulo está dizendo que não é mais lei. Paulo está dizendo aqui que não é mais Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo aqui que é o Cristo ressuscitado, abençoado. E é para viver por fé. E que ele é que é o sumo sacerdote. Aqui, após aqui, não existe mais nenhum ladrão desse daí como pastor. Como apóstolo, pior. E como sacerdote, muito pior ainda. Tudo ele. É tudo ele. Foi ele que fez tudo. E é para você viver por fé. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Não é por pão, abençoado. Não é por suco. Não é por macumba. Não é por dízimo. Não é por submonte. Não é por obras, abençoado. É por fé. É por fé. E sem esses ladrão por perto. Sem essas sinagogas chamadas de igreja. Você é a igreja. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Você está perfeito, abençoado. Você já está perfeito. Que esse teu cão aí, ele só te prega condenação e morte. Entendeu, abençoado? Então, olha, vou parando por aqui, pedindo que você, se quiser, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, para que alguém venha ter o entendimento da verdadeira palavra de Deus. Graça e paz.